Gente, então, o Flamengo perde o Pedro por todo esse tempo. Eu conversei com pessoas do clube, havia uma indignação com a falta de sorte, né? Mais um jogador machucado, uma certa revolta, afinal de contas, não é para menos. O jogador se machucar pelo clube já é uma coisa irritante. O jogador se machucar gravemente treinando pela seleção, e é o azar do Flamengo, né? É muito jogador machucado e lesões graves que vão acontecendo. Repito, os dois atacantes titulares do Flamengo, Cebolinha e Pedro, fora durante longos meses, só jogam no ano que vem. Realmente tem que pensar no que fazer aí para afastar essa má sorte. Mas, fora essa questão, o que acontece? Os dirigentes começam a correr atrás de um substituto. Rápido parêntese. Veja como o Gabriel Barbosa está em baixa. Normalmente alguém pensaria, bem, tem o Gabigol lá. Só os mais fanáticos fãs do Gabigol talvez estejam pensando nisso, porque há muito tempo ninguém consegue contar com ele como um atacante efetivo. Mas voltando aqui ao assunto central desse vídeo. O Pedro, ele fica fora. O Flamengo tem o Gabriel e tem o Carlinhos. Bem, o Carlinhos é um jogador para compor elenco, você não pode contar que ele vai ser o titular do ataque do Flamengo nas competições que tem pela frente, com os desafios que virão. Né? Então, qual a alternativa? Ou você acredita no Gabriel, ou então você vai buscar alguém. O Flamengo vai tentar alguém. Mas nesse momento o mercado está fechado. A janela acabou de fechar. Significa que você só pode contratar jogadores sem contrato, que estão livres no mercado. Em 2021, o Davi Luiz foi contratado pelo Flamengo exatamente dessa situação. Fechou a janela, mas ele tinha encerrado seu compromisso com o Arsenal, então ele estava livre. E aí o Flamengo pôde contratar o Davi Luiz naquele ano de 2021. Ele foi diante, seguiu, está até hoje no clube. Mas isso restringe demais o mercado. Demais o mercado. Então, dirigentes do Flamengo já ligaram imediatamente para alguns empresários, tentando mapear o mercado e ver quais são os nomes disponíveis. E claro, aí o pessoal do scout começa a procurar também, o clube começa a trabalhar na tentativa de encontrar soluções, ou uma solução, né, para essa ausência forçada, digamos assim, do Pedro por um período tão longo. Para pelo menos tentar salvar a temporada. O Memphis Depay, que eu já até gravei um vídeo sobre isso aqui, aliás, você pode até acessar aqui em cima esse vídeo, tá? Na semana passada, eu expliquei a situação do Depay. Ele foi oferecido ao Flamengo, a outros clubes também, por mais de um empresário. Tem 30 anos, é holandês, jogou a Eurocopa, é um jogador caro. O Flamengo nem negociou, porque é muito caro. Mas na emergência, entrou na lista. Eu diria que ele abriu a lista. Um nome que automaticamente os dirigentes começam a pensar como seria possível contar com esse cara aqui por alguns meses, quanto vai custar, já estão correndo atrás. E pensando em outros nomes, buscando outros nomes possíveis no mercado internacional, para tentar solucionar esse problema emergencial. O Depay, é bom frisar, tá? Também teve no noticiário agora do Corinthians, mas há uma diferença grande entre a situação financeira de um clube e do outro. Né? O Corinthians pensar no Depay hoje é uma maluquice. O Flamengo é caro, mas se a CBF, aí o Flamengo vai ter que correr atrás disso também, para acertar essa questão. Pagar o salário do Pedro, total, ou a parcela, enfim, aí é uma discussão entre o clube e a entidade, durante a sua inatividade, que seria o mínimo, né? Isso deveria ser obrigatório. Direito de imagem, salário, tudo deveria ser pago pela CBF ou pela federação do país quando o jogador se machuca a serviço da seleção. Né? Mas se isso acontecer, o Flamengo pelo menos amortiza ou minimiza o prejuízo financeiro, podendo colocar um jogador na sua folha no lugar desse que está só treinando sem poder jogar porque se machucou a serviço da seleção brasileira, da CBF, para ser mais específico, a serviço da CBF. Então, o Depay entra na lista. Mas, gente, não estou dizendo que o Flamengo vai contratar o Depay amanhã, não, tá? Ele entra na lista, sim. Temos que buscar alguém, tá? Os caras estão atrás, e aí entra o nome do Depay. E vão buscar outros nomes, vão tentar encontrar outros nomes do mercado que estejam disponíveis. Atacantes, camisa 9, né? Que possa jogar nessa reta final de temporada, enfim. Na janela que fechou há poucos dias, o Flamengo esteve próximo de contratar o David Washington, que é aquele atacante que apareceu muito bem no Santos, foi logo negociado com o Chelsea, ele tem 19 anos, e o acordo esteve próximo. O Flamengo teria esse jogador sem custo nenhum. Depois o Chelsea colocou uma obrigatoriedade de pagamento de parte dos salários do atleta. Aí o Flamengo não quis. É claro que se o Pedro tivesse se machucado da semana passada, ou se a janela estivesse aberta hoje, o Flamengo aceitaria pagar parte do salário, faria um outro negócio. Mas era mais um negócio de oportunidade do que outra coisa. Não era uma necessidade de ter mais um atacante naquele momento. Né? E o Flamengo já onerou a sua folha de pagamento bastante. Então, os dirigentes acharam melhor não fechar o negócio. Aí vem a lesão do Pedro. Aí é uma certa falta de sorte.
é muito fácil agora, seria muito fácil aqui eu falar. Por que não contrataram? Bem, se eu defender que contrate todo mundo sem pensar, gente, aí eu estou caindo em contradição. Ainda mais eu que tanto critiquei a minha vida inteira má gestão de clubes que gastam sem pensar nas consequências. O Flamengo já investiu muito. Tem condições de investir como investiu? Creio que sim. Afinal de contas, há 11 anos o Flamengo não atrasa salário, o Flamengo não toma transfer ban de ninguém, não fica devendo no mercado. Então, até que me prove o contrário, o clube tem andado aí dentro daquilo que pode, dentro daquilo que pode fazer e faturando muito, né? Claro, tem a compra do estádio, que vai do terreno para o estádio, que no ano que vem, a partir do ano que vem, deve gerar novas despesas. É uma outra discussão. Aliás, tem live sobre esse assunto, estádio do Flamengo, e as respostas que os candidatos à presidência deram, as perguntas que eu, Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, fizemos, que foram publicadas no meu blog. Essas respostas serão analisadas pelo Kika no domingo, numa live às 6 da tarde aqui no canal, tá? Rápido parênteses 2, nesse vídeo. Então, é importante frisar que no ano que vem será uma outra realidade. O Flamengo vai ter novas despesas com a obra, se ela começar, quando ela começar. Ou mesmo antes da documentação e toda a burocracia que vai envolver o início dessa construção. Mas até agora, no mercado, o Flamengo tem feito investimentos pesados, mas tem cumprido tudo aquilo que acerta com os jogadores que contrata e com os clubes que vendem os atletas. Então, eu parto do princípio de que se o orçamento estourou, o orçamento tem uma previsão. Você pode estourar o orçamento, mas você pode depois recompor. Até agora, eles não têm errado. Então, vamos aguardar. Se amanhã o Flamengo não conseguir pagar, atrasar salário, então a gente vai criticar, como criticamos lá atrás e criticamos até hoje todos os clubes que agem dessa maneira. Mas não dá também para você ficar contratando sem parar. Por isso, eu penso que foi uma negociação de oportunidade, tentaram o menino do Chelsea, a negociação emperrou, mas se soubesse que o Pedro ia se machucar, claro, eles teriam negociado de uma outra forma e teriam um jogador, de repente, como um reforço importante, que ganharia importância devido à lesão do Pedro. Então, esse é o cenário, a gente deve ter novidades nos próximos dias, os dirigentes estão correndo loucamente atrás de alternativas no mercado para buscar um jogador que possa substituir o Pedro nesse elenco rubro-negro para a sequência da temporada. Né? O torcedor do Flamengo está revoltado, né, para menos. Fica difícil até torcer pela seleção brasileira, né? Porque, mas o que fazer o quê? A fatalidade, azar, não, gente. É jogo demais. É jogo demais. Até 7 seleções das 10 que jogam as eliminatórias sul-americanas vão à Copa do Mundo de 26. Até 7 seleções. E para você decretar 3 eliminados entre 10, você precisa fazer todas essas partidas. 18 rodadas, jogos de ida e volta, eliminatórios, e não, porque não fazem grupos como no passado. Já falei sobre isso tantas vezes, há anos eu falo isso. É porque é interessante para as confederações nacionais reunir os jogadores, jogar, isso gera receita. É bom para todo mundo das confederações. Para os clubes é ruim, para os campeonatos, desgasta os jogadores e os machuca. Em situações assim, claro que não é de propósito, mas o prejuízo acaba sendo do clube, do Flamengo. E do Pedro, claro, né? Mas, enfim, o jogador tanto que ir para a seleção, né, acaba também se machucando, é uma fatalidade. Esse vídeo tem o apoio do mercado Bitcoin. Acesse os links na descrição do vídeo, tá? Para você ficar bem informado sobre esse criptoativo. Se você quiser investir, né, em Bitcoin, saiba que abrindo uma conta no mercado Bitcoin, tá? Você pode negociar qualquer ativo digital a partir de R$ 100 para ganhar R$ 10 em Bitcoin. Então acesse os links na descrição do vídeo ou o QR Code na tela e depois pegue todas as informações acessando não só os links, como conversando com o mercado Bitcoin por intermédio do suporte. Legal? Teremos live nessa sexta-feira, depois do jogo Brasil-Equador, tá? Jogo 10 horas, acaba meia-noite, a live meia-noite e pouquinho. Estaremos aqui batendo um papo sobre essa partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E tem live no domingo, 6 da tarde, com o Fabrício Kika, com a análise do Kika, do canal Mundo na Bola, sobre as respostas dos candidatos à presidência do Flamengo às perguntas que nós enviamos a eles. Eles já responderam, já publiquei no meu blog no All Sport, sobre o assunto estádio, como a construção do estádio. São perguntas específicas, no viés técnico, com respostas importantes, e serão essas respostas analisadas pelo Kika, que é o maior especialista no assunto que temos entre os brasileiros, digamos assim, já que ele mora na Nova Zelândia, mas é brasileiro e rubro-negro.